Então, galera, é o seguinte, hein? Time vs 7, esse canal bem legal que fala de Dragon Ball, lança vídeo de Naruto de vez em quando. E quando é pra falar de Naruto, é pra criticar, não tem jeito. É pra achar ali alguns pontos que ficaram em abertos, ou será que é achar pelo em ovo? Não sei, vamos ver isso no conteúdo agora, hein? Porque é o seguinte, ele fez um vídeo aqui, ó. Ninguém entende os ranks ninja de Naruto. É um problema os ranks ninja de Naruto? Porque também, tipo, muitas vezes ele traz algumas clarezas que, ó, eu mesmo como fã não tinha pensado. Então, bora ver essa parada aqui, eu já vou deixar o like. E bora ver essa parada aqui, porque é interessante. Tá criticando aqui, ó, ninguém entende os rank ninja de Naruto. Tem problema nos rank ninja? Lembrando que os rank ninja, de tipo de Genin, Chunin, Jonin, isso aí é tipo umas patentes dentro da vila, dentro de cada aldeia. É tipo como se fosse no exército, que é tipo sargento, general, coronel, esses bagulho assim. É patentes que você vai ganhando, não só por questão de poder, mas também inteligência, frieza de batalha e etc. Assim como o Shikamaru virou Chunin lá nas provas Chunin do clássico, mesmo sem ganhar, tá ligado? E mesmo tendo vários outros ninjas mais poderosos. Patente não diz respeito apenas a poder. É vários outros pré-requisitos também. Então, bora ver essa parada aqui. Ninguém entende os ranks ninjas e vamos ver se realmente é controverso isso. Não é difícil encontrar situações estranhas envolvendo os ninjas. Personagens com rank baixo derrotam adversários de rank superiores. Então quer dizer que o Mirassol nunca vai poder ganhar do Palmeiras, porque é menor, então é isso. Promoções suspeitas e posições de autoridade que não refletem competência e experiência. E aí surge uma pergunta: se os ranks ninja existem justamente para organizar a força, a habilidade, inteligência e responsabilidade, por que eles falham tantas vezes? Fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender cada detalhe. Lembrando que esses ranks servem para organizar os ninjas das vilas e designar funções dentro das vilas, mas não é questão de luta, treta, é mais funções dentro da vila. Fala comigo. É tipo uma politicagem, tá ligado? Pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao time Versus 7. A ideia desse vídeo é analisar cada rank ninja para descobrir as falhas e inconsistências que eles apresentam quando colocados em prática e tentar entender o porquê disso. Então vamos começar. Quando um aluno se forma na academia ninja, ele se torna um genin. Ele não vira ninja somente no papel, ele vira ninja de verdade. Ele recebe uma bandana e entra numa equipe. Então existe uma expectativa óbvia aí. O rank mais básico deveria garantir o mínimo funcional para alguém conseguir operar como um ninja. Certo. Mas é exatamente aí que o sistema já começa a dar errado. O problema não é um genin ser fraco. Ele é iniciante, claro que ele vai ser fraco. O problema é o sistema tratar como formado alguém que não domina o básico. Konoha, para se tornar um genin, você precisa demonstrar que sabe executar um jutsu de clone. Será que ele vai bater no Rock Lee, mano? Porque o Rock Lee não tem... Antes disso, alguns testes com o jutsu de transformação. E só. E esse é o problema. O exame avalia se você consegue executar um jutsu simples e específico. Ele não avalia se você está preparado para começar a ser um ninja. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Fazer um jutsu é uma coisa, ser um ninja é outra coisa. E nada representa melhor esse erro fatal do que a ausência completa do ensino de controle de chakra e de trabalho em equipe na academia. Controle de... Tá, mas isso aí, beleza. Isso aí, conforme a gente viu, é um trabalho que é designado pro sensei da equipe. Tá ligado? O sensei da equipe que vai trabalhar, igual o Kakashi fez com o time sério, vai trabalhar a equipe, e aí o sensei da equipe vai conduzir também essa questão de controle de chakra. Igual o próprio Gai encontrou lá qual era a afinidade de jutsu da Tenten, e igual o Kakashi designou o Ebisu pra ensinar de controle de chakra pro Naruto, tá ligado? Tanto que depois, mais pra frente, o Naruto descobre que tem estilo vento, e aí ele designa pro Asuma dar algumas orientações de controle de chakra. Chakra não é uma técnica avançada, não é algo de elite. A masterização, o refino, pode até ser, mas o controle em si é a base de absolutamente tudo. Sem controle, você desperdiça energia, seus jutsus falham, você se esgota rápido em combate e vira um peso morto para o time. Mas mesmo assim, a academia simplesmente ignora isso. O time 7 só vai aprender controle de chakra na prática durante a missão do País das Ondas. Grudar os pés numa superfície para subir em árvores foi um treino emergencial da
dado pelo Kakashi, quando deveria ser o conteúdo básico de formação. Andar sobre a água só depois de já estar na quarta fase do exame Chunin. Uma aplicação fundamental do controle de chakra só entrou na formação do Naruto quando ele já estava tentando subir de rank. Durante toda a formação na academia, os alunos também não aprendem absolutamente nada sobre trabalho em equipe. Eles nem sequer sabem que ao se tornarem genins, vão ser colocados em equipes fixas com mais 2 genins e um sensei. Sério, anos de formação, teoria ninja, história, jutsus básicos, e ninguém acha relevante explicar que o trabalho real vai ser feito em time. E aí entra o famoso teste do sino, um teste que cobra exatamente cooperação, leitura de equipe, sacrifício individual pelo grupo. Só que esse teste não deveria estar ali. Isso deveria ser o exame final da academia, ou pelo menos um dos anteriores. Kakashi teve que ensinar o básico de funcionamento em equipe. Ele teve que Mas ele é o professor da equipe, ele tem que ensinar o básico e tudo, pô. pegar 3 ninjas formados e alfabetizar eles na matéria como ser ninja. Não existe também qualquer tipo de especialização durante a formação. A Sakura só descobre que tem talento para ninjutsu médico quando conhece a Tsunade. Toda especialização que os alunos têm é exclusivamente por causa dos seus clãs. Então É isso que eu ia falar, tem uma parada também que, tipo, muitos ninjas treinam com seus próprios clãs, tanto que o Neji já chega sabendo muito de punho gentil e etc, porque ele treina no próprio clã. Aí você vai pra ninjas que não tem clã, como no caso do Rock Lee, treinava sozinho, tá ligado? Treinava sozinho. Então, meio que, tipo assim, o trabalho de descobrir quais são suas aptidões, normalmente é o ninja junto com o clã dele, junto com a família dele, etc. Ou se ele achar algum sensei que queira desenvolver aquilo ali nele. Mas é verdade, não tem muito bem, na academia não tem muito essa parada de ver qual é a aptidão dos ninjas. responda sinceramente, afinal, qual é a função real da academia? Porque do jeito que é mostrado, você sai de lá incompetente como um ninja minimamente funcional. Na Vila da Névoa, o exame de graduação era literalmente matar os outros alunos. Claro que era cruel e exagerado, mas o contraste com a folha é tão grande que indica que um sistema ideal provavelmente deveria ser um meio termo entre os dois. Então, eu acho que a academia, ela funciona mais pra explicar a parte teórica, né? Mais a parte teórica do que é ser um ninja, etc. Tanto que se você for ver, a prova lá escrita é muito sobre isso, tá ligado? Mas mesmo com todos esses problemas, o rank Genin não é o mais problemático. Pelo menos com ele tem a desculpa de ser o primeiro, o mais básico. Mas com os próximos, essa desculpa já não cola mais. Chunin é o segundo grau na hierarquia ninja, e é aqui que o sistema já escancara toda a sua falta de sentido. O exame Chunin, apesar de testar esperteza, sobrevivência, força e combate, tratava isso como meio, não como fim. O objetivo final era identificar quem estava pronto para comandar outros ninjas. O Iruka deixou isso claro para o time 7. Chunins eram ninjas capazes de liderar outros ninjas e equipes. Shikamaru foi o único Genin promovido durante os exames. Ele demonstrou Tanto que depois que você vira Chunin, você passa a liderar a sua equipe, né? tudo o que o ranking exigia: força para chegar às finais, leitura de campo, planejamento tático e cabeça fria sob pressão. Os examinadores reconheceram que ele tinha exatamente o perfil de um Chunin. Entre todos os Genins que fizeram teste, apenas ele foi promovido. Quem mais você acha que poderia ser promovido a Chunin ali naquele exame Chunin? Comenta aí. Outros Genins fortes e competentes, como o Neji e o Shino, não foram promovidos Pô, o Shino, velho, deveria ter sido promovido. naquele momento. Então isso sinalizava que ser um Chunin já era algo excepcional. Mas o problema é que esse padrão simplesmente não sobrevive ao Shippuden. 9 dos 12 Genins de Konoha são promovidos a Chunin, e a maioria dessas promoções não resiste quando você coloca na balança os requisitos que foram estabelecidos antes. Não, mas só que no Shippuden todo mundo já tá apto a ser Chunin, tá todo mundo bem mais forte, bem mais experiente. Neji e Shino fazem sentido pelo que demonstraram ao longo do clássico. Sakura também justifica a isso que eu ia promoção falar. pelo que ela mostra logo no início do Shippuden: controle de chakra refinado, força devastadora e conhecimento médico avançado. Em várias ocasiões, ela demonstra capacidade de liderança e de tomada de decisão sob pressão. Não, no Shippuden a Sakura evolui bastante. Eu acho que, tipo, mano, no Shippuden é outra personagem, muito mais madura, tá ligado? Mas e os outros 6? Qual critério foi usado ali? Como Tenten e Kiba são Chunins? Por habilidade especial com ferramentas. O Kiba pode ser considerado Chunin depois da missão de resgate ao Sasuke, pô.
ninja Com tranquilidade. e um farol aguçado? É isso? Se for, então Naruto deveria ter virado Chunin no capítulo 1, só pela capacidade de criar 1000 clones e sobrecarregar qualquer campo de batalha. Naruto demonstrou inteligência tática para derrotar o próprio Kiba e o Neji, e ele foi forte o suficiente para deter o Gaara quando o Shukaku foi liberado, uma ameaça que colocava a Konoha inteira em risco. E isso são feitos do Naruto somente no clássico, nem preciso falar o que ele fez no Shippuden, né? Se você for tentar defender a promoção deles, vai ter que explicar a não promoção do Naruto. Ah, foi porque o Naruto é impulsivo, né? E o Kiba é o quê? Os critérios estabelecidos no clássico foram completamente abandonados. Então, mas sabe um ponto que eu acho? Tipo assim, no Shippuden, se você for parar pra ver, o Shippuden começa com o Naruto treinando com o Jiraiya, tá ligado? Então, eu acho que o Naruto não vira Chunin e esses outros ninjas viram, porque os outros ninjas se mantêm dentro da vila, fazendo missões dentro da vila, missões de nível Chunin, sem tirar que tem a politicagem de clã. Embora a Tenten não seja de clã, e pra mim aqui a Tenten não tenha muito bem justificativa. Mas dentro da politicagem de clã, dentro de que os ninjas se especializaram mais, como no caso do Kiba, nas técnicas especiais do seu clã, é óbvio que no Shippuden eles já têm idade e maturidade suficiente pra ser Chunin, tá ligado? Habilidade e maturidade. Aí no caso do Naruto, tem aquele arco de fazer o Naruto treinar no final, que ele sempre foi Genin, só que o Naruto, ele sempre treinou ali com o Jiraiya, mano, que é de fora da vila, então o Jiraiya não tem patente pra subir a patente de alguém dentro da vila. Embora o Naruto tenha feito várias missões também, eu acho que dava pra ele ter pego aí essa promoção aí de Chunin, Jonin ali na questão de com o tempo, tá ligado? Quando ele volta lá, mas só que ele continua muito impulsivo, de fato, e continua recebendo chakra de fontes externas, né, que é Kurama. Tem a questão, comenta aí qual a opinião de vocês. E o Kiba é o quê? Os critérios estabelecidos no clássico foram completamente abandonados. Mas normalmente Jinchuriki não cresce muito de patente, tá? Não cresce muito de patente. Tanto que na Vila da Nuvem, e o Jituni, que é a Jinchuriki da Biju de Duas Caudas, ela tem a patente de Jonin. Ela evolui, faz missões e tem a patente de Jonin. Porém, o Killer Bee, se eu não me engano, a patente dele é de Guardião da Vila. Tá ligado? Que ou seja, é aquele cara que, se o negócio ficar louco, é o cara que vai sustentar ali. Então nem chega a ser patente militarizada, tá ligado? Jinchuriki normalmente não tem muito isso de patente. Talvez por questão de ele ter um poder quase que descontrolável dentro dele e precisar de supervisão, tá ligado? O padrão alto que o Shikamaru estabeleceu sumiu. O Shippuden promoveu todo mundo durante o time skip para criar a sensação de progresso para esses personagens. Mas na prática, ser Chunin passou a significar apenas que esse ninja não precisa mais ter um Jonin supervisionando cada passo dele o dia inteiro. Ou Já era, mas acho que tá ok, né? o sistema passou a promover por tempo de serviço. Se você sobrevive Isso, por tempo suficiente sendo Genin, então você vira Chunin. Mas Depende, né? Porque o pai do Gai não aconteceu isso. não acabou aí. Tem mais uma coisa que desde sempre me deixou pensativo sobre isso. Por que os times de Genins recém-formados são sempre liderados por Jonins e não por Chunins? Por que os Chunins estão sendo completamente pulados nessa cadeia de comando? Pô, porque os Jonins são os mais experientes, os mais poderosos pra proteger os ninjas. São vários membros de clãs importantíssimos, pô. Tu pega um time lá da Kurenai. A gente tá falando de Hinata, do clã Hyuga, Kiba, do clã Inuzuka e Shino do clã Burami. Tem que ter... Pô, se não tem Jonin, vamos lá, na missão da Ponte Kanabe, eu acho, né? Que é a da primeira missão. Que os Abus cola lá. Se não tem um Jonin do nível Kakashi ali pra proteger, dá merda firme, pô. Tá, pra mim eu acho tudo bem, tem que ter um Jonin mesmo. Por que ninjas Tanto que depois que o ninja vira Chunin, não precisa mais do Jonin pra liderar, pô. Do que um membro da equipe vira Chunin. de nível excepcional, responsáveis por missões de alto risco, ranks A e S, operações que decidem o destino de nações, são colocados para ficar de babá de 3 crianças recém-saídas do treinamento básico se você tem os Chunins, cuja função é exatamente liderar e treinar as unidades de base. Eu acho que Chunin não tanca liderar não, mano. É um poder muito próximo dos Genins, tá ligado? Tem que ser alguém com poder bem acima. É um tutor, tá ligado? Tipo um inspetor, pô.
A única coisa que vemos os Chunins fazendo é ajudar na organização do exame Chunin ou dar aula na academia. E isso não é liderar ninjas, isso é ensinar estudantes. E só. Iruka é um Chunin. Ele passou anos ensinando na academia. Faz infinitamente mais sentido que seja ele ou outros Chunins como ele, levando esses genins para suas primeiras missões de campo. Pô, na moral, tendo em vista o nível das missões assim e como que a parada pode degringolar, pra mim tá ok, tem que ser um Jonin mesmo. Alguém que já construiu Não, o Jonin vai fazer o quê, pô? uma relação com eles, que entende como eles pensam e que pode fazer a transição entre um ambiente controlado da academia e a realidade das missões. Somente em um único momento do mangá nós vemos as coisas funcionando como deveriam, na missão de resgate do Sasuke. Shikamaru, recém-promovido a Chunin. Ah, mas só funcionou como deveria porque era contexto, tá? Porque não tinha ninguém mais poderoso pra ir na missão, só tinha esses ninjas. Liderou 4 genins. Fez total sentido. Era exatamente o que deveria acontecer. Um Chunin liderando uma unidade de genins em uma missão real. Ele comandou, tomou decisões, distribuiu funções. O problema é que essa lógica não se mantém, nem com o próprio Shikamaru. Ele volta a ser liderado pelo Azuma, e ele não tem uma unidade fixa para liderar. Não existe o time Shikamaru. Chunin se tornou o rank mais inútil do sistema ninja. Ele existe no papel, mas não existe na prática. Os Chunins não lideram genins porque os Jonins fazem isso. Eles não comandam missões importantes porque essas ficam com os Jonins. Eles não desenvolvem habilidade de liderança porque não têm subordinados. E as promoções viraram automáticas. Mas os Chunin são basicamente soldados, pô. Os Chunin é soldado, tá ligado? Que é ninjas com uma idade intermediária que são soldados. Nem tudo é essa questão de um ninja de patente alta liderando ninjas de patente baixa, tá ligado? E tem muito Chunin também que não tem nível pra ser Jonin, mano. E é isso. Que nem o próprio Iruka mesmo. O que o Iruka mostrou? Pra mim, o Iruka, mano, o Iruka, se você for parar pra colocar na ponta da caneta, o Iruka é mais fraco do que vários recém-Chunin aí, pô. Vários recém-Chunin, tá ligado? Então meio que não tem como. Sem os critérios rigorosos que deveriam existir. Repare que ao longo da série você quase não conhece Chunins relevantes além do Iruka e do Shikamaru. Izumi e Kotetsu aparecem de vez em quando. 2 Chunin bom. Mas na prática são só figurantes. Eles têm nome, mas não têm importância. O rank virou um meio termo esquecido entre Genin e Jonin, sem importância e sem razão de existir. Jonin, os temidos Jonins. Deixa eu começar pelo final aqui. Sabe o que prova que o Kishimoto percebeu que tinha quebrado esse rank? Os Sanins lendários. Ele precisou inventar um novo título, um nível acima de Jonin, porque naquele ponto da história, o rank de Jonin já estava infestado de personagens comuns. Kishimoto precisava de uma forma de dizer: esses aqui são diferentes daqueles Jonins fracos que vocês viram, hein? Tipo, tá entre Kage e entre Jonin, né? Mas detalhe, a Sannin não é uma patente oficial, tá? É tipo uma patente dada pelo Hanzo da Salamandra lá no freestyle. Não é algo oficial dentro da hierarquia de ninjas. Porém, é claro que Sannin simboliza algo bem acima de Chunin. E eu me considero até acima de Jonin, se for parar pra ver. Porém, ele falou que tem uma parte de Jonin fraco. Quero ver ele falar quem são, mano. Ele precisava de Eu não tô lembrado de nenhum Jonin incompetente aqui agora, não. personagens que pudessem lutar bem contra a Katsuki e contra o líder dela, e não de personagens que perdiam pra ninjas que tomaram couro do Sasuke. Tá, eu tô zoando, eu sei que essas lutas têm contexto, mas no final, 2 Jonins foram deixados à beira da morte pelas crianças do Orochimaru. Não, detalhe, era 2 contra 4 e todos eles já estavam com a marca da maldição no nível 2. E tipo assim, calmou também, pô, a luta aconteceu. E é uma luta que também foi rapidão, nem tem como tirar uma análise profunda disso aí. Só que esses ninjas aí, no passado, eram simplesmente seguranças do Minato, tá? Tanto o Gema quanto esse que tem a cicatriz no rosto. Eles são bolados, pô. E o Gema é um dos ninjas que mais tem missão em nome da Vila da Folha. Será que ele não merece ser Jonin com isso? Sendo treinado pelo Minato e sendo guarda-costas do Minato e sendo um dos ninjas que ele tá no top 5 ninjas que mais tem missão oficial. Ele não merece ser Jonin. Claro, Kishimoto sabia que se chamasse Jiraiya e Tsunade apenas de Jonin, ninguém os levaria a sério. O rank já tinha sido desvalorizado demais. Mas como o rank de Jonin chegou nesse ponto? Como um rank que deveria representar a elite de uma vila perdeu prestígio? Esse mano aqui, ó, esqueci o nome dele, velho. Ele é brabo. Tokubetsu Jonin, que é o quê? Jonin e uma habilidade específica, que no caso dele é interrogatório, tá ligado? Então, o que acontece? Tem os Jonin, que é tipo o Kakashi, o Gai, o Asuma, que é questão de poder. E também tem alguns Jonins que entraram lá por número de missões e etc.
por feitos, e tem os Tokubetsu Jonin, que é Jonin em uma parada específica. Ou seja, vamos supor, como ninja, ele fica ali entre Chunin e Jonin, porém, em algo específico de combate, ele é bom o suficiente pra ser Jonin. Aí é uma escala nova de Jonin, tá ligado? No começo, o que era um Jonin? Quais eram as características dos ninjas desse rank? Dessa vez, o Kishimoto fez algo genial. Ele decidiu que não iria falar, e sim mostrar. Kakashi versus Zabuza. Essa é a primeira luta entre dois Jonins que a gente vê. E não foi à toa que o Kishimoto escolheu esses dois para definir o que um Jonin deveria ser. Zabuza era no Kenin, mas ok. Kakashi é da Folha, Zabuza é da Névoa. Vilas diferentes, sistemas diferentes, mas ambos carregam o título de Jonin. Então as características que eles têm em comum não são peculiaridades de uma vila específica, são requisitos universais. E o que eles demonstraram? Poder devastador, com ataques que causam impacto no cenário e que destroem. Velocidade absurda, movimentando-se em instantes por todo o campo de batalha. Reflexos insanos, velocidade de reação, de ataque e de resposta. Os Genins não conseguiam acompanhar os movimentos deles. Letalidade altíssima, são assassinos experientes que sabem exatamente onde e como atacar, possuindo diferentes maneiras de matar um oponente. Intimidação pura, a simples presença deles muda a atmosfera do campo de batalha. Inteligência e percepção diferenciadas, analisando seus oponentes rapidamente, identificando fraquezas e adaptando estratégias. Ficou sem fôlego só de eu falar? Pois é, os Genins também ficaram só de sentir a aura intimidadora deles. Esse era o padrão. E o Kishimoto... Não, aí me fala então, beleza, então baseado nessa ideia, aí me fala se é um Iruka que tá liderando o time 7. Aí o Iruka tá liderando o time 7, pá, legal, um Chunin ali liderando os Genin, e aí aparece um Zabuza no caminho. Quem que você acha que ia tancar isso aí? Você é doido? Ninguém ia tancar. Se não tivesse Kakashi ali, fi... Ou isso com outros Jonins um pouco depois. Gai aparece e impressiona o Sasuke por ser mais rápido que o Kakashi. A areia do Gaara, que causou um estrago no exame Chunin, foi bloqueada por ele com um tapa. Uma demonstração clara de poder. E a gente já sabia que ele dominava os 8 portões, já que ele ensinou o Lee. Então imagine quando o monstro saísse da jaula. Baki venceu Hayate com facilidade, nem precisou se esforçar. O Baki era Jonin. O Hayate era Jonin ou Chunin? Não tô lembrado, eu acho que é Chunin. Até deixou se acertar de propósito pela técnica mortal do Hayate. Azuma deu uma surra em 9 ninjas da aldeia do som que eram no mínimo Chunins. 9, ao mesmo tempo. O padrão estava estabelecido. Jonins são ninjas de elite. São os melhores que suas vilas têm. Rápidos, fortes, letais, intimidadores, inteligentes e tecnicamente superiores. Mano, eu vou falar, na patente de Chunin tem algumas questões realmente que ficam ali em aberto, mas na de Jonin eu não vejo nenhuma não, pelo menos que eu tô pensando aqui agora, sim. Você quer um teste para entender se realmente um ninja é Jonin? Pensa na missão do País das Ondas. Agora tente imaginar outros Jonins da Folha no lugar do Kakashi. O que aconteceria? Provavelmente uma tragédia. Tirando o Gai e talvez o Azuma, nenhum outro teria chance. Ebisu, Kurenai, Anko... A Anko também, se eu não me engano, a Anko também é Tokubetsu Jonin. E a Anko é muito poderosa, tá? Não subestima a Anko, não. Porque a Anko, ela foi treinada pelo Orochimaru e tem várias técnicas de cobras lá do Orochimaru, tem marca da maldição e etc. Tá ligado? O único... E aí a Kurenai também tem ali os seus feitos, tá ligado? Ela também tem seu nível de Jonin. E aí ele falou o Ebisu. O Ebisu é Tokubetsu Jonin. Se eu não me engano, a especialidade do Ebisu é controle de chakra. Ele é Tokubetsu Jonin. Preciso nem falar nada. Quer outro teste? Azuma, que não era nem um Kakashi nem um Gai, pelo menos conseguiu lutar contra o Kizami e até o Feriu de Raspão. Também conseguiu lutar contra o Hidan. Por mais que a obra quisesse nos apresentar a ideia de que os ninjas da Akatsuki não eram normais, um Jonin funcional pelo menos conseguia lutar de alguma forma. Era o mínimo esperado de um ninja de elite. Fora do... Hoje quem interrogou o Kisame foi o... Caraca, esqueci o nome daquele de óculos lá que é bom pra caramba. No mangá, até foi criada a nomenclatura Jonin Tokubetsu. A ideia de que existem ninjas que possuem habilidades nível Jonin apenas em algumas áreas específicas. Ebisu para ensinar, como o Kakashi disse. Ibiki para interrogatório, coisas do tipo. Uma forma de justificar esses ninjas que são Jonins, mas que claramente não estão nem perto do nível de um Kakashi. E eu estou falando de um nível do Kakashi do clássico, não do Shippuden. Legal, mas a Kurenai não é Jonin Tokubetsu pela habilidade excepcional em Genjutsu. Ela é Jonin completa. E é porque ela não foi explorada, mas pra mim tá ok ela ser Jonin completa, pô. Ela é a melhor usuária de Genjutsu de toda a Vila da Folha depois do massacre do clã Uchiha. É que, infelizmente, ela
Acabou tendo que bater de frente contra o Itachi, foi esculachado e não teve nenhuma luta de redenção. Mas depois vocês assistem um arco filler, né? Que é o do clã Kurama, que lá ela mostra, assim, mais habilidades. Não dá pra subestimar, assim, a Kurenai e tirar pra merda. Ela tá no nível Jonin suave, eu acho. Aí não dá, né? E eu suspeito que tem mais gente nessa situação. Não existem critérios oficiais para se tornar um Jonin. Kishimoto só mostrou, mas não definiu por meio das falas dos personagens. Não tem o exame então Jonin, tudo né? indica que é por recomendação de outros Jonins ou do Hokage. Então, assim como falei dos Chunins, alguns Jonins provavelmente são promovidos por tempo de serviço. Sobreviveram a X missões, duraram tempo suficiente no sistema, então viram Jonin. Não porque podem segurar um espadachim da névoa, mas porque simplesmente estão lá há tempo suficiente. Tipo, tem muita experiência, muitas missões, né? E eu sei que alguns justificam essas diferenças de poder entre os Jonins, dizendo que o Kakashi e o Gai são totalmente acima da média, então não dá pra comparar com os outros. Mas eu não gosto muito desse argumento não, porque todos os Jonins deveriam ser gênios. Eles são ninjas de elite. Mas todos são, mano, em aspecto. É questão de falta de destaque, tá ligado? Elite. Esse é literalmente o significado da palavra Jonin. Ninja alto, ninja de elite. O que há de melhor. Se você não é excepcional, se você não está extremamente acima da média, então por que você foi promovido a Jonin? O ranking deveria separar os extraordinários dos comuns, e até dos apenas muito bons. O ranking de Jonin deixou de representar a elite, e quando o ranking mais alto antes dos Kages vira isso, fica impossível levar a hierarquia ninja a sério. Mas e a Anbu? Beleza que... Boa, eu ia falar da Anbu agora, eu ia questionar a Anbu agora. Aí a Anbu tem que... A Anbu não é um ranking em si, mas qual é a função real dela? O que ela é? Especialistas em infiltração e assassinato? Nunca os vemos infiltrando nada ou assassinando ninguém relevante. Ninjas mais letais que os Jonins? A verdadeira elite da vila? Depois de tudo que a obra mostrou, é simplesmente impossível acreditar nisso. Não, os caras deixou a Anbu meio que pra merda, tanto que muito você vai saber da Anbu vendo os flashbacks do Kakashi, né? E esse é o ponto central do problema. Diferente de Genin, Chunin e Jonin, que têm defeitos claros, mas pelo menos cumpriram algum papel na história, a Anbu não consegue justificar a própria existência. Ela não ocupa um espaço prático nem na hierarquia, nem na narrativa. No papel, o conceito de Anbu é muito interessante. Estamos falando de forças especiais. As missões que a Anbu executa não são como as missões dos Jonins comuns. São assassinatos de alto nível, eliminações políticas, interrogatórios para extração de informações críticas, nem chega a ter luta em si, tá ligado? Infiltrações em território inimigo para operações que jamais podem ser rastreadas de volta para a vila, missões comandadas diretamente pelo líder da vila, onde qualquer erro pode gerar uma guerra. É o trabalho mais sujo do mundo ninja. O nível de confiança necessário para esse tipo de trabalho é absurdo. Por isso, teoricamente, apenas os melhores dos melhores deveriam fazer parte dessa organização. Os mais fortes, os mais impiedosos, os mais eficientes. Elite absoluta em todos os sentidos. Kishimoto até caprichou no design. Máscaras de animais, uniformes padronizados, uma aura que passa a sensação de mistério e perigo. À primeira vista, parece uma ameaça real. Essa é a promessa que o conceito de Anbu faz. Mas o problema é que é só uma promessa mesmo, nunca a realidade. Porque toda vez que Anbu aparece em cena, eles só passam vergonha. O que vemos é sempre a mesma coisa. Eles não resolvem nada. E isso não acontece uma vez ou outra. Isso é um padrão consistente ao longo de toda a obra. Não, eu mesmo aqui lembro de rolê de duas situações onde a Anbu ficou na merda, que a primeira é no ataque do Orochimaru, que os caras fazem lá os 4 pilares lá pra prender o Hiruzen e o Orochimaru, e a Anbu fica na merda, não faz nada. E depois no Shippuden, mano, a Anbu até que manda bem no ataque de Pen, mas também fica na merda, tá ligado? A Anbu era boa na época do Kakashi e do Itachi, pô, depois ficou... paia. Virou até meme, pô. Na invasão do Orochimaru em Konoha, a Anbu não conseguiu finalizar o Quarteto do Som quando eles estavam disfarçados de ninjas da areia, e depois ficaram assistindo o Hokage ser morto dentro da barreira. Na invasão do Pen, a Anbu tentou conter uma das invocações do caminho animal e falhou completamente. O Itorumi, 2 Anbus da raiz, foram completamente humilhados pelo Obito. E pô, o Sai, que era Anbu e foi lá atrás do Kakashi, do Sasuke, foi humilhado também. Esse não é um problema exclusivo de Konoha.
O padrão se repete em outras vilas. Obito criança extermina todo um esquadrão Ambu da Neva quando presencia a morte da Rin. Danzo sozinho elimina os Ambus do extinto País da Madeira enquanto se dirige para a reunião dos 5 Kages. Eu sei que alguns desses adversários eram apelões, mas quando você observa todos os casos, um padrão se forma, e o Kishimoto nunca quebrou esse padrão. Pega o Sai e o Yamato. Ambos eram Ambu até literalmente um dia antes de serem designados para o time 7. Yamato era um dos poucos ninjas na história capaz de usar estilo madeira. Parecia promissor, mas quando eles confrontam o Sasuke pela primeira vez, são completamente humilhados. Sasuke nem precisa se esforçar, e não adianta citar o Itachi e o Kakashi. Eles foram da Ambu, mas isso foi antes, no passado. Quando a história realmente está acontecendo, nenhum personagem forte e importante em Ambu. Toda a façanha impressionante que supostamente realizaram aconteceu fora de tela, em missões que nunca vemos. Não há um arco de redenção da Ambu. Não há uma missão em cena onde eles resolvem algo que ninguém mais conseguiria. Concordo. Não tem um único momento onde você para e diz: ah, ok, esses caras realmente são diferenciados. Toda vez que as máscaras aparecem é para morrer rapidamente, falhar em conter qualquer ameaça ou simplesmente ficar de decoração no fundo da cena. No final, o Kishimoto criou a Ambu e nunca soube o que fazer com ela depois. E finalmente chegamos no maior ranking de todos, o mais forte, o que manda em geral, o cargo que foi desejado pelo nosso protagonista durante toda a obra, o rank Kage, e mais especificamente o Hokage. E mal sabia o Naruto que esse rank era a pior coisa que ele podia ter desejado na vida. A função dele em si não faz sentido, e é horrível para o ninja mais forte da vila. Vamos entender a primeira Peraí, sentido faz, mano. Na moral, velho, falar que a função de Kage não faz sentido é uma coisa você falar que um país não precisa ter um presidente, tá ligado? E não sei também se precisa ter, mas, pô, tem a função ali, faz sentido a função. Não faz, não? Caraca. Edição aqui. No mundo de Naruto, o Kage não é simplesmente o ninja mais forte. Mano, o Kage é o ninja que normalmente é o mais apto ali, é o que vai lutar a luta final se o bagulho ficar louco, tá ligado? E é o que vai gerir a vila. Forte da vila, um líder militar. Ele é um líder político e administrativo. Beleza, vale citar que não precisa ser o mais forte, mas normalmente é o mais forte. Isso é um fato. Imagine o homem mais perigoso do país pelo seu poder, sentado em uma sala discutindo o preço do subsídio do arroz com o senhor feudal. Existe uma incompatibilidade na natureza dessa função. A pessoa, o cérebro ninja treinado para a sobrevivência, para a estratégia de combate, para a guerra, geralmente não vai se adaptar bem com os temas políticos e econômicos. Um mestre em ninjutsu de destruição em massa não possui necessariamente competências em gestão de infraestrutura, economia, diplomacia, RH. Só que aí a arma... Pô, o Tobirama era brabo nisso, tá? A Tsunade eu acho que com o tempo se desenvolveu bem. O Hiruzen tem suas críticas, mas ele foi o ninja que ficou mais tempo no posto. O Minato assinava os documentos rapidão. O Kakashi é bom nisso, com tranquilidade, já tava com a idade avançada, então é cabível. O Naruto eu acho que foi o que mais, assim, porra, virou refém do próprio sonho. Ter certeza que ele se arrependeu de querer ter se tornado Kage. E o Shikamaru é bonzão, mano. Não tem problema nenhum, velho. A classe S do país necessariamente precisa se transformar em um burocrata quando vira Kage. Se você for parar pra ver, o único ninja que é Kage e não tem as qualidades pra ser Kage, assim, na questão de documentação e etc, e se ferra, que é o Naruto, no caso, ele foi o único Kage que queria pra caramba ser Kage. Os outros se enquadraram perfeitamente. E as chances disso dar problemas são grandes. Quer uma prova disso? É só olhar para o Hiruzen. Ele também já foi conhecido como Deus Shinobi, um mestre em combate, o professor. Mas e como Kage, administrador? A gente poderia ficar até amanhã falando das cagadas do Hiruzen como Hokage. Inclusive, faz um vídeo sobre isso, o time versus 7. Acho que ia ficar legal, mano, de falar nas cagadas do Hiruzen. Ele foi incapaz de lidar com as tensões do próprio governo. Ser o mais forte não o impediu de ser um gestor medíocre, e o resultado foi uma sujeirada política do Danzo, criação de um deep state dentro da vila, um massacre completo de inocentes e muito mais. Hoje você pode ver toda a vila que teve o Kage, o ninja mais forte, tipo assim, que teve o Kage no critério só de poder, se ferrou. Olha a Vila da Névoa com Yagura, se ferrou. E ele foi Kage porque ele era o mais forte. Olha a Vila da Areia com o Rasa, se ferrou. E ele foi Kage porque era um dos mais fortes, também era uma monarquia lá, né?
Naruto, o herói da guerra, o ninja que salvou o mundo, a criança da profecia, o ninja mais forte da história, não conseguiu levar a paz para a Vila da Chuva que ele prometeu a Konan e ao Nagato. Ô, isso aí é mó fita, tá? O Naruto prometeu pra Konan que ia levar a paz pra Vila da Chuva. Depois do arco da Vila da Chuva, o Naruto cagou pra Vila da Chuva. Nem lembrou mais da Vila da Chuva. E aí, em Boruto, o Sasuke e o Sai faz uma missão, aí pega umas pistas que leva pra Vila da Chuva, passa pela Vila da Chuva, tá toda destruída, tá uma bosta. Ou seja, Naruto não cumpriu com o combinado, mano. Piorar, a verdadeira armadilha não é apenas burocracia, é o enfraquecimento progressivo, porque um ninja, quando vira Kage, torna-se na verdade mais fraco do que era quando foi nomeado. Pensa nisso, o cargo consome Deixa de treinar, né? tanto tempo que não sobra nenhum momento para treinar, para manter-se em boa forma ou aprender novos jutsus. Não sei como a Tsunade conseguiu treinar a Sakura, provavelmente porque ela literalmente odiava esse trabalho e tentava fugir dele sempre que podia. Todos os ranks ninja, em teoria, existem para trabalho de campo, militar, de campo, todos menos o Hokage. O topo da hierarquia é o único rank que deixa de ser operacional. Assim Não no mandato do Tobirama, tá? Que o Tobirama era militarizado. O Tobirama, ele ia pras tretas, filho. que alguém assume o cargo de Hokage, vira um prisioneiro de escritório. Com isso, mais fraco esse ninja se torna a cada dia. Ele começa a decair a partir do momento que assume. O herói da guerra é condenado a morrer atrás de uma escrivaninha. O sistema exige que o ninja mais forte da vila abandone exatamente aquilo que o tornou forte. E isso cria uma vulnerabilidade perigosa. A vila parece forte por causa da reputação do líder, mas o líder está enferrujado. Não existe horário definido, não existe fim de expediente, não existe férias, não existe feriado, não existe folga quando se é Hokage. Apenas em momentos extremamente pontuais vemos alguns deles fazendo algo fora da função. Mas se você acha que o Naruto ficou na merda e ele não era adequado pra estar nessa função assim de escritório, vale lembrar que foi ele que quis, tá? Ninguém chegou nele e falou, pô, Naruto, por favor, vira Hokage. Não, desde o primeiro episódio ele tá, eu vou ser Hokage. Mesmo assim, parece uma exceção quase clandestina. A Tsunade não suportava esse trabalho. O Jiraiya na mesma hora disse que estava fora disso. Kakashi também sempre quis sair daquele inferno. Pra quem não era um jovem idealista como Naruto, o cargo de Hokage parecia ser visto como algo no mínimo indesejado. Mas depois ele sentiu isso na pele. Como Hokage, o maior inimigo do ninja mais forte da história não é um vilão, é a burocracia. Naruto é constantemente derrotado pelo excesso de papelada. Ele não consegue passar tempo com a sua própria família, mesmo ele sabendo o peso que uma coisa dessas tem, já que ele cresceu órfão. Esse é o motivo do Boruto ser revoltado no início da série. O garoto era filho de um pai ausente, pô. Ser Kage impede você de ter uma vida minimamente funcional. Pra quem reclama que o Naruto foi nerfado em Boruto, claro que ele foi. Ele virou Hokage, pô. O prestígio existe, a admiração existe, mas o preço é alto demais. Acabou? Os ninjas são as forças militares do mundo de Naruto, e qualquer força militar precisa de hierarquia, então a existência dos ranks faz sentido. O problema é que eles estão desajustados, desde a formação. Em alguns aspectos, o Chunin um pouquinho e a Anbu faltou destaque. Só também, calma também, não tá tão... Não é um problema assim também não muda em nada a narrativa da história, tá ligado? A ação necessária para atingir cada um deles, até as suas funções práticas. Mas agora eu quero saber de você. Você concorda comigo ou você acha que os ranks ninja fazem sentido? Comente aqui embaixo a sua opinião. Comenta aí sua opinião, da hora, gostei dessa pauta. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então quero te pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como essa. Certo, galera, é o seguinte, ó. Valeu mesmo todo mundo que assistiu. Vídeo legal, tá? Eu gostei. Tipo assim, existem alguns problemas, mas também existem algumas coisas que não são problemas, tá ligado? A questão, assim, da patente de Chunin, eu acho que deveria ser um pouco mais explorada. E a questão da patente da Anbu, eu também acho que deveria ser mais explorada. Porém, a de Jonin, eu não subestimo os Jonin, não, mano. Eu acho que, tipo assim, pô, o que eu tô pensando aqui... E nem tem tanto Jonin assim. Mas todo mundo que é Jonin... tem uma justificativa pra eles serem Jonin e etc, tá ligado? E o Gema é brabo, não subestimem o Gema. Depois pesquisem aí sobre a história do Gema que vocês vão ver que ele é brabo. Mas, ó, valeu aí, time versus 7. Mano, maneiro o vídeo, tá? Gostei, papo reto. Eu comecei já ali na defensiva, mas gostei, interessante. Sempre bom quando ele faz vídeos de Naruto. Sempre traz bastante assuntos, tá ligado? Sempre levanta muitas questões, então valeu aí. Vou deixar o vídeo original dele aqui na descrição. Deixa o like, galera, se você gostou desse conteúdo aqui. Me mandem mais conteúdos lá no meu Insta, arroba Gustavo_Camus, com K e com Z, tá bom? E se inscreva aqui ativando o sininho para não perder novidade, porque tem vídeo todos os dias. De quarta e sábado é Dragon Ball e de resto é Naruto e afins, ok?
Vamos pra cima, o mundo é nosso, por aqui eu vou indo nessa. Espero que tenha gostado do conteúdo. Clique em qualquer conteúdo que tá aparecendo aqui na sua tela pra continuar acompanhando. Até a próxima e fui!